Hoje vamos tratar de um assunto seríssimo. Vamos falar do coronavírus e das implicações na legislação penal brasileira. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Aqui você está no canal do professor Rodrigo Capobianco. Nós tratamos de direito penal, processo penal, legislação penal especial, prática da advocacia. Você é sempre muito bem-vindo e os seus comentários aqui no canal também são muito bem-vindos, porque assim nós engrandecemos cada vez mais a discussão sobre temas de direito penal e de processo penal. Hoje o assunto é muito sério, né? Hoje nós estamos tratando do coronavírus, que é um risco global, não é? As pessoas têm questionado muito, os alunos têm questionado muito acerca das implicações, claro, médicas, né? As pessoas estão preocupadas mundialmente falando, mas também dentro aqui da nossa área das implicações no direito penal brasileiro, não é? Por quê? Porque o Código Penal tratou dos crimes contra a incolumidade pública, que são aqueles crimes que geram riscos para a sociedade, por exemplo, um incêndio, uma explosão, um desabamento, uma inundação, são riscos, não é? Perigos comuns para as pessoas. E dentre os crimes que nós temos da incolumidade pública, nós temos a saúde pública. E, pessoal, no artigo 267 do Código Penal, nós temos um crime chamado epidemia, que é causar epidemia. Como assim, professor? Uma pessoa pode causar uma epidemia? É possível, não é? Porque, inclusive, muitas lendas urbanas dizem que alguns vírus, são produzidos em laboratório, não é? Há lendas aí de que, inclusive, a indústria farmacêutica fabrica vírus para depois criar outras possibilidades de cura e vender mais remédios. Não vamos entrar nessa área, até porque a gente não tem a menor condição de comprovar nada, mas é o que se diz por aí já há muito tempo. Inclusive sobre o coronavírus, há uma suspeita de que isso estava sendo analisado em laboratório, que saiu do controle ou alguma coisa nesse sentido. Jamais vamos saber. Jamais vamos saber por quê? Porque se trata de um assunto de Estado, um assunto muito interno dentro da China, né? Então nós não vamos saber. Mas vejam só como é importante. Aquele se descobrir a responsabilidade de alguém que espalha uma epidemia, e essa responsabilidade sempre temos que pensar de uma maneira subjetiva, não objetiva, né? O direito penal, responsabilidade subjetiva. Temos que entender que a pessoa foi um responsável direto, de alguma maneira, pela propagação de germes patogênicos, né? Então nós temos aí uma epidemia que, com resultado morte, no Brasil é crime hediondo. Não é? E que a pena pode chegar a patamares bastante altos, não é? Quando se trata de epidemia com resultado morte, evidentemente, porque é uma questão muito grave. Agora, sinceramente, é muito difícil chegar a uma pessoa física em que essa pessoa física seja realmente o responsável pela propagação de germes patogênicos. Mas não podemos nos esquecer, quando tratamos de direito penal, do dolo eventual. O dolo às vezes é direto, a pessoa quer, tem a ideia, né? Pratica algum ato com a intenção de, esse é o dolo direto, mas há o dolo eventual, em que o agente assume riscos, não é? E aí, pessoal, principalmente aqueles que são responsáveis pela área de saúde, aqueles que comandam a estrutura de saúde de um país, né, de um estado, esses podem, dependendo de determinadas atitudes, podem ser responsabilizados por um dolo eventual. Uma atitude de, deixa pra lá, vamos ver o que vai dar. Isso é muito grave. Veja que as autoridades brasileiras estão tomando, sim, posição para tentar
tentar combater isso, e é realmente o que as autoridades deveriam fazer, porque se a autoridade não ligar, não, isso daí não vai chegar aqui, não, imagina, é um caso ou outro isolado, isso pode sim responsabilizar criminalmente essas pessoas, né, que têm o controle, veja, tem a condição de tentar barrar e não faz nada, né, isso daí é uma responsabilidade muito importante, uma responsabilidade que tem que ser apurada, inclusive, na esfera criminal. Mas eu gostaria também de lembrar que não é só o crime de epidemia que existe dentro dos crimes contra a saúde pública, há muitos outros. E eu quero lembrar para os senhores, por exemplo, aquele crime que está no artigo 268, que é o artigo seguinte, não é? Que tem uma pena muito menor, não é crime hediondo nem nada, né? Que é uma infração de medida sanitária destinada a impedir a propagação. Então veja, as autoridades tomam as providências para tentar coibir, tentar impedir a propagação desses germes patogênicos. Então ela gera determinações, né, para muitos hospitais, entidades de saúde, etc., que tomem providências para preventivamente impedir a propagação. Aí não tomam medida nenhuma. Não tomam essas medidas preventivas, aí quem não tomou pode responder criminalmente, né? Por exemplo, imagine os brasileiros que estão voltando da China e esses brasileiros então vão ficar numa quarentena, não é? É uma medida preventiva sanitária, né? Então eles vão ficar numa quarentena. Ah, não vamos ficar, esse daqui não precisa, deixa para lá. Olha só, pode implicar na propagação da epidemia, pode implicar, no mínimo, nessa infração à medida sanitária preventiva. E o artigo 269 tem um crime que pune médico, por exemplo, que é a omissão de notificação de doença. Os médicos, eles têm um catálogo, determinados crimes, aliás, os médicos têm um catálogo com determinadas doenças que ele, se tiver conhecimento, ele precisa passar isso para as autoridades superiores, né? Algumas doenças epidemiológicas e por isso, se ele não tomar essas medidas, não é, que diz respeito à saúde pública, essa omissão, um crime omissivo, faz com que este profissional da área de saúde possa responder criminalmente. Então, veja como é muito importante essas questões relacionadas à saúde pública. E no momento de crise mundial, como é o caso do coronavírus, não é? Em que nós todos temos que ficar atentos. Ah, é um assunto longínquo. Não. Temos que ficar atentos e tomar todas as medidas preventivas para tentar ser realmente um Estado coeso e capaz de impedir a propagação desses germes patogênicos. Senão, tem responsabilidade criminal. Legal? Bom, para você que ficou conosco até aqui, deixe o seu like se possível, se inscreva no canal, acione o sininho para receber novas notificações, porque todos os dias nós temos vídeos novos sobre direito penal, processo penal, legislação penal especial, prática, aqui no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima!